Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa continua a nossa sequência de convite aos representantes das centrais sindicais para que aqui, junto do nosso público, nos ajude a repercutir a terceira CONCLAT, a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, ocorrida no último 7 de abril. Conferência essa que reuniu sindicalistas, homens e mulheres de todas as regiões do país, de todas as categorias de trabalhadores do campo e da cidade, e que juntos construíram um documento chamado Pauta da Classe Trabalhadora 2022. E quem vai nos ajudar a entender a construção desse processo, a importância desse processo, o segmento das atividades diante da ocorrência da terceira conferência, vejam, foram só 3 ao longo de toda a história do sindicalismo brasileiro, é importante. Quem vai nos ajudar hoje é o Eduardo de Souza Maia, ele que está aqui representando a nova Central Sindical dos Trabalhadores. Obrigada, Eduardo, por atender nosso convite. Olá, Renata, eu que agradeço o convite direcionado à nova Central e a honra de poder representar a nossa instituição no programa Giro Sindical. Conta um pouquinho de você, de onde você está falando, de qual categoria de origem você chega hoje à Secretaria-Geral da Nova Central. Então, hoje eu estou falando aqui da sede da Nova Central Brasília. Eu sou analista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais desde 1999 e ingressei no movimento sindical da nossa categoria no ano de 2009, como diretor de assuntos jurídicos. Depois coordenei a categoria durante 6 anos, sou diretor atualmente de Relações do Ministério Público da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e secretário-geral da nova Central Sindical de Trabalhadores. Toda vez que eu chamo os nossos convidados e convidadas para fazer a apresentação da Central, eu faço o seguinte comentário, Eduardo. Muita gente pode se perguntar por que há tantas centrais sindicais no Brasil. Por um outro lado, é legítimo que existam diferenças no seio de milhões de trabalhadores que existe aqui nesta nação, neste projeto de nação que nós temos hoje, que é o Brasil. Então, eu peço para que vocês sempre deixem um recado. Por que foi importante construir essa central? Qual é a concepção? Qual é a contribuição que ela vem somar no sindicalismo brasileiro? Primeiramente, é importante dizer que a existência das centrais sindicais ela decorre do próprio texto constitucional que permite, que admite, né, a pluralidade da representação, né, e o modelo estabelecido pela Constituição brasileira é um modelo híbrido, né, que possibilita essa formação. Por isso, há mais de uma central sindical no Brasil. E a nossa central, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, ela foi fundada em 2005 a partir do conjunto de confederações distintas. A nossa nova central ela é formada de trabalhadores de diversas áreas, trabalhadores da indústria, trabalhadores do comércio, trabalhadores da hotelaria, hospitalidade, turismo, servidores públicos. Então, há uma pluralidade de representações, trabalhadores da cultura e do entretenimento, inclusive o nosso atual presidente é presidente de uma das confederações, maiores confederações de trabalhadores em cultura do Brasil. Então, é importante, né, se considerar no Brasil e em todas as sociedades essa pluralidade. Então, a nova central surgiu com o conceito de pluralidade no que diz respeito ao quantidade de segmentos, né, que nós temos representados, mas, ao mesmo tempo, num conceito de unicidade sindical, que consiste em termos somente um sindicato de base de representação de qualquer das categorias. Esse é o ponto central da nova central. Tá certo. Agora vamos entrar no nosso assunto que a gente fez essa abertura, que é a CONCLAT. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que essa foi a terceira. Essa do último 7 de abril foi a terceira. A primeira foi em 1981, num contexto de luta pela redemocratização. A segunda conferência aconteceu num contexto completamente diferente do que a gente tem hoje, que foi na primeira década deste século, foi em 2010, salvo engano. E essa terceira, que aconteceu agora em 2022, num contexto onde a gente vê abalada as mínimas conquistas democráticas que a gente teve. Então, conta pra gente como que é, na sua concepção,
a importância dessa terceira conclate nesse contexto específico que a gente tem hoje de ataque aos direitos dos trabalhadores, ataque aos direitos sociais e de um ataque cada vez mais insistente à própria existência da democracia. No primeiro momento que você citou, lá nos idos dos anos 80, nós tínhamos um Estado autoritário e uma situação econômica bastante precária. A seguir, a conclave realizada em 2010 já foi um momento de democracia, né, que permanece ainda com algumas limitações no governo atual, mas naquela época era ampla a democracia que nós tínhamos naquele momento, e um momento econômico também bastante favorável. Já a conclave que realizamos no ano de 2022, ela é uma luta não apenas pelos direitos trabalhistas que nós lutamos lá nos anos 80, lutamos também nos anos 2010, mas é uma luta pela manutenção da própria democracia. Veja que a importância não é simplesmente para a defesa de direitos da classe trabalhadora ou de resgate de qualquer uma legislação, mas sim um momento político brasileiro requer das centrais sindicais e dos movimentos sociais de uma forma geral, não apenas os movimentos ligados à classe trabalhadora, que nós façamos um fortalecimento do controle social das entidades sobre o Estado para garantir a manutenção da democracia, né? Essa democracia está em risco nesse ano. Continua aqui com a gente no segundo bloco. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe o Eduardo Maia, representante da nova Central dos Trabalhadores, e a gente vai continuar aqui a nossa conversa. E o momento está quente, né, Eduardo? A gente tem aí vivido desde 2016 um processo de destruição social, da desregulamentação da relação capital e trabalho, que foi muito profundo e veloz a partir do golpe constitucional, midiático contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Nesse cenário, como foi o processo de construção da pauta que resultou nesse documento, que é um programa, uma plataforma da classe trabalhadora? Como que a nova central contribuiu e construiu esse programa? Novamente, é importante fazer a contextualização, porque os fatos não acontecem de forma aleatória, né? Você teve um período de desgaste que foi realizado desde o ano de 2013 sobre o próprio governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, foi um desgaste promovido por uma elite naqueles movimentos que se diziam movimentos pela democracia, movimentos libertários, né, de que a pauta, né, das liberdades estava sendo ameaçada, quando, na verdade, estava ameaçando a própria liberdade. E, com isso, conseguiram, num golpe constitucional, como você mesma disse, baseado no texto da lei, mas, para mim, não foi um golpe constitucional porque não preenchia os requisitos. Mas isso agora já não tem relevância. O que tem relevância é que ocorreu realmente essa ruptura, na minha opinião, ruptura constitucional em 2016, com um claro propósito de retirada de direitos. É um projeto de retirada de direitos da classe trabalhadora que se viu empoderada e, principalmente, né, que essa classe trabalhadora empoderada estava tendo elevação da qualidade de vida, estava tendo cada vez mais espaço de debate nos centros de poder. Então, isso foi uma construção contra a classe trabalhadora que culminou na realização da reforma trabalhista de 2017, né, que já foi um primeiro golpe, também da terceirização, reforma previdenciária em seguida, atualmente o governo com a discussão sobre a PEC 32, ou seja, uma sequência de ataques às nossas instituições de trabalho. Mais especificamente sobre a contribuição da nova central e das demais centrais a essa pauta que foi elaborada pela Conclate, o interessante é que, embora no início da nossa conversa aqui nós tenhamos dito a pluralidade das centrais sindicais, todas elas têm como vocação a defesa única da classe trabalhadora. E isso facilitou muitíssimo o nosso entendimento. Por óbvio, nós temos visões diferentes de como solucionar os problemas, né, da classe trabalhadora. Senão, como você mesmo sabe, como todos podem imaginar, não haveria necessidade dessa difusão, então, das centrais. Mas foi muito interessante porque
o momento histórico é tão grave no Brasil, né, de perda de direitos e de perda do espaço democrático, de atentado contra as instituições brasileiras, que nós, das centrais sindicais, fizemos um esforço adicional para que haja convergência dos nossos objetivos em torno da classe trabalhadora. Então, esse foi um esforço conjunto, não apenas da nova central, mas também todas as centrais que assinaram a Carta da CONCLAT fizeram esse mesmo esforço. Então, o resultado, o documento que surgiu, é sim um documento unitário, um documento formado pelo consenso dessas entidades que se esforçaram para essa deliberação. E a nova central, ela, desde a sua criação, ela nunca se furtou ao debate, mas sempre foi favorável aos consensos. Então, a nova central teve a sua participação com altivez, com autonomia para poder decidir como tratar cada um dos temas, mas de igual forma no entendimento de que a convergência era o ponto mais importante daquele debate. Eduardo, a gente comentou, e você citou aí o conjunto de reformas pelas quais passamos desde 2016, de que a partir daquele momento houve um aprofundamento dos ataques e eles aconteceram e vêm acontecendo numa velocidade estonteante. No entanto, há que reconhecer também que antes disso a gente não tinha a situação ideal da classe trabalhadora, com muita gente na informalidade, com muita desigualdade entre salários e ganhos de capital e até entre mesmo os níveis salariais entre próprios assalariados. A gente tem um problema da inclusão da mulher, da inclusão da pessoa negra, da inclusão da pessoa com deficiência, da inclusão da diversidade de gênero. A gente já tinha uma realidade que não era ideal, né? Então, voltar para trás significa também voltar para uma situação que é melhor do que a gente está, mas é cheia de problemas também. O desafio, então, é olhar para frente e superar o atual e o passado. Qual é, então, a forma que a nova central tem defendido para incorporar com menos desigualdade mais pessoas no mercado de trabalho? A informalidade ela não é um acaso também. Assim como eu disse anteriormente, há uma construção em torno de um projeto político. Não é novidade para ninguém que o atual presidente da República se elegeu dizendo que a classe trabalhadora tinha que escolher entre ter emprego, entre ter direitos ou ter emprego. Ele não conseguiu cumprir a pauta de empregos que prometeu, mas a da informalidade ele está cada vez aprofundando mais. Eu sou obrigado a reconhecer que realmente era imperfeito, né? O momento anterior, por mais que ele fosse melhor ao momento que nós estamos vivendo agora, ele também não era um momento tão favorável, mas você não pode deixar de observar também que a curva de crescimento do salário mínimo, ela só foi interrompida realmente, nós tivemos crescimentos maiores ou menores de acordo com os governos que alternaram. Então, o Fernando Henrique teve uma importância com relação ao aumento do salário mínimo. No governo Lula, nós tivemos um aumento ainda maior, né? Foi uma curva ascendente muito mais forte. Depois, nós tivemos uma redução leve nesse crescimento com a presidente Dilma e um crescimento ainda muito mais baixo com o ex-presidente Temer. Mas é a primeira vez que a curva é negativa. Então, nós não podemos abandonar isso, né? Nós não podemos abandonar esse entendimento de que maiores ou menores crescimentos do salário mínimo, por que eu estou usando o salário mínimo? Porque ele é a referência do salário do próprio trabalhador, é a referência do pagamento das previdências, os aposentados têm como referência o salário mínimo, os pensionistas têm como referência o salário mínimo, a economia gira em torno da elevação ou não do salário mínimo. Então, nós tínhamos, sim, um crescimento, ainda que mais rápido ou menos rápido, com relação ao salário mínimo, e isso elevava, de uma forma geral, toda a renda da classe trabalhadora, apesar do desnível, ele estava diminuindo, né? Mas é o primeiro momento que nós realmente entramos numa decrescente com relação ao salário mínimo. Então, isso é importante. Com relação à pauta que a nova central defendeu e que defende, né, dentro da CONCLAT, a primeira pauta é exatamente essa da elevação do salário mínimo, porque ele é o balizador de todos os demais, né? A formalização dos empregos, ela vai decorrer, a formalização das relações de trabalho, ela vai decorrer também do crescimento econômico.
A partir do momento, e nosso entendimento é sempre esse, as centrais têm esse entendimento, a partir do momento que eu tiver uma elevação da atividade econômica, eu vou necessariamente ter uma elevação dos ganhos dos trabalhadores, da qualificação dos trabalhadores, e trabalhadores mais qualificados, eles vão requerer mais direitos e vão requerer a formalização. A precarização ela acontece quando há um excesso de desemprego, como é o que nós estamos tendo agora, salários muito baixos, ou seja, as pessoas aceitam trabalhar por qualquer coisa, por qualquer valor, e até mesmo sem que haja formalização. Então, nós temos que, como pauta, né, nossa, a elevação do salário mínimo, qualificação do trabalhador, elevação do nível da atividade econômica, como fatores fundamentais para a formalização da atividade profissional. E ela é fundamental, viu, só se me permite mais um pouquinho, ela é fundamental para que nós possamos, inclusive, interferir diretamente nas pensões e nas aposentadorias, porque a formalização do trabalhador é que gera a receita para o Instituto Nacional de Previdência, né? O INSS, ele é alimentado exatamente por isso, pela contribuição das empresas e dos trabalhadores. Quando o trabalho é informal, nem o trabalhador contribui, nem a empresa contribui, aumentando ainda mais aquilo que eles chamam de déficit da Previdência Social, com o qual nós discordamos muito com relação a isso, mas não é a pauta que nós estamos tratando aqui agora, né? Mas é só para dizer como a formalização ajuda, inclusive nessa outra pauta, que é a pauta da Previdência. Continua com a gente para o nosso terceiro e último bloco. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa tem o prazer de receber direto de Brasília, da sede da Nova Central, seu secretário-geral, Eduardo Maia, que está fazendo aqui com a gente uma conversa muito clara, muito objetiva sobre o que defende a Nova Central, e a gente tem aqui o pano de fundo, a terceira conclate e aquilo que ela pretende ou que as centrais pretendem que ela desdobre. Feita a conclate, resultado em um documento que é essa plataforma da classe trabalhadora, quais são os próximos passos? Quero que você traga aqui para a gente, Eduardo, duas coisas. Primeiro, como a Nova Central pretendia incorporar essa plataforma na sua ação sindical cotidiana? E segundo, qual é a estratégia para que esse documento ganhe mundo, para que ele possa ser conhecido, para que ele possa influenciar o debate? Bom, primeiramente, o documento que foi retirado da Conclate, ele é um entendimento, um acordo daquilo que as centrais já têm como linha de ação. Então, muito daquilo que foi para o documento formalizado pela Conclate foi retirado pelo próprio Congresso da Nova Central Sindical, realizada no ano de 2021, mais especificamente em novembro de 2021, onde nós, reunidos no Conselho da Categoria, né, elegemos a nova diretoria e apresentamos as pautas, né, prioritárias da Nova Central. Então, há uma convergência muito grande das pautas da Conclate com as da Nova Central. Então, para nós, a incorporação desse material é bastante natural, né? Já faz parte do nosso cotidiano. A Nova Central, ao anuir com o documento da Conclate, ela estava, na verdade, referendando sua própria decisão, que foi do Congresso que nós realizamos em novembro. Especificamente com relação às novas etapas do documento da Conclate, já tivemos alguns desdobramentos, que foi a apresentação dessa pauta para alguns pré-candidatos, né, aqueles que se dispuseram a ouvir e a receber a pauta da Conclate já receberam, tanto candidatos a presidente da República, pré-candidatos, né, a presidente da República, senadores, deputados federais. Essa pauta vai chegar para as entidades em nível estadual. Então, a Nova Central tem várias entidades estaduais, né, que a representam também. Nova Central Minas, Nova Central São Paulo, Nova Central, e que vão estar fazendo essa mesma discussão com os pré-candidatos nos respectivos estados, porque nós entendemos que a concretização dessa proposta apresentada pela Conclate, ela tem que necessariamente passar pelo nivelamento político e o acordo político daqueles candidatos que se alinham à pauta da classe trabalhadora.
Então, nós vamos trabalhar claramente em defesa da classe trabalhadora por meio dessa discussão política com os pré-candidatos. Aqueles que tiverem a sinalização clara de que aderem às pautas dos trabalhadores, nós vamos indicar como referência para o cidadão comum e para os trabalhadores em geral. Aqueles que não tiverem esse alinhamento, por nós também serão comunicados que não se alinham e que os trabalhadores, as trabalhadoras e os seus familiares não votem nesses candidatos. Você já tratou aqui diversos momentos da questão das centrais e da unidade das centrais. O próximo período não vai ser fácil, independente do resultado eleitoral. É muito a ser feito, né? Para o próximo período, como é que você vê a possibilidade de unidade entre as centrais sindicais? Eu acredito que nós já fizemos um aprendizado muito grande com essa pauta da Conclate. Nós vimos que, a despeito de existirem as divergências do procedimento ou de como se alcançar determinados resultados, que cada uma das centrais tem a sua visão sobre aquele mesmo tema, nós reconhecemos que nós somos muito mais efetivos quando agimos de forma conjunta do que se agimos de forma separada. Então, eu não tenho dúvidas, né, de que esse aprendizado vai resultar em mais ações conjuntas, independentemente do resultado eleitoral. Por óbvio, né, nós esperamos e nós vamos trabalhar para que nós tenhamos uma presidência da República mais alinhada com as pautas progressistas e trabalhistas. Nós esperamos que tenhamos um Congresso menos conservador e mais alinhado às pautas trabalhistas e sociais. Mas, independentemente do resultado, né, nós sabemos que nós vamos precisar continuar demandando da classe política. A eleição de uma ou outra frente, né, de uma ou outra forma de pensamento, não retira a obrigação das centrais e dos sindicatos de continuarem postulando por suas pautas. Porque também não vai ser num passe de mágica. Quem quer que seja eleito não vai ser eleito e alterar tudo de acordo com aquilo que nós queremos, né, por um passe de mágica. Tanto que você mesma citou que antes nós não vivíamos um modelo ideal. Antes nós não tínhamos uma situação ideal, mas nós tínhamos uma situação muito melhor. E essa situação muito melhor foi um processo de construção. E nós esperamos que haja também de novo esse processo de construção e que ele seja mais longevo. Esse processo de construção foi interrompido, lamentavelmente, em 2016, como você mesma falou, por um golpe que você chamou de constitucional, mas ainda continuo dizendo que, para mim, ele é inconstitucional, porque feriu a Constituição, mas também já é fato consolidado, então a gente tem que tratar como fato histórico, né? E não repetir esse mesmo erro, né? As entidades precisarão demandar e continuar demandando do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do governador e do presidente da República, seja ele quem for, porque a eleição dessas pessoas não pode ter um fim em si mesmo. A eleição dessas pessoas é para que nós possamos contribuir na construção daquilo que nós esperamos de uma sociedade ideal, que é a sociedade do bem-estar social. Eu acredito piamente que é possível o alinhamento entre capital e trabalho. Acredito piamente que há a possibilidade da redução da exploração, redução das desigualdades sociais. O Brasil é um dos países com maior nível de desigualdade de renda no mundo e é possível a gente fazer a diminuição desse poço. É possível a gente aproximar a classe trabalhadora da classe empresarial com objetivos comuns. Nós só precisamos ter força de vontade, paciência, né, e objetividade. Isso aí, recado mais bem que dado, mais claro e objetivo impossível, Eduardo. Quero te agradecer aqui demais por apresentar a nova central para o nosso público, para apresentar o que pensa e o que defende para o próximo período. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a você, ao Giro Sindical, pela oportunidade dada da nova central, e uma honra para mim poder representar a entidade, como eu já disse, e falar com você sobre temas que são tão importantes para a nossa sociedade, porque essa não é uma pauta que diz respeito somente à classe trabalhadora. Quando nós falamos de nível de emprego e de renda, quando nós falamos de desigualdade social, nós estamos atingindo a 100% dos brasileiros. E é a eles que eu dirijo meu recado agora. Sejamos juntos em favor do Estado do bem-estar social. Obrigada, Eduardo. E democrático de direito, viu? E democrático de direito. Importante.
Importantíssimo. Tchau, Seguimos. Renata. Obrigada. Obrigado a todos.